Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, por gentileza, tome o seu assento. Glória a Deus. Para nós, um dia especial, um dia de alegria, porque o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos em sua casa. Quantos hoje já não tiveram esta oportunidade? Quanto hoje não conseguiram chegar aqui, mas o Senhor trabalhou para que nós aqui chegássemos. E pela nossa chegada, fomos bem recebidos. Pastor Joel, muito obrigado. Pastor Davi Moreno, que não se encontra. Pastor Ismael, Pastor Alcir. Deus abençoe os nossos irmãos. Nós fomos recebidos muito bem por essa equipe. Pastor Cláudio, Pastor Cássio, Pastor Josias. A nossa irmã que nos trouxe um abraço o dia que nós chegamos. Muito obrigado. E ao nosso pastor José Wellington, que sempre será o nosso pastor. Chegamos aqui debaixo de suas bênçãos, de suas orientações e da oração do servo de Deus. Nesta ocasião, fica a nossa gratidão ao meu pastor, que agora é o pastor da minha família, pastor Cláudio Munhoz, ali da cidade de Americana, São Paulo, e o pastor agora do meu ministério, pastor Joel, junto com essa diretoria. Deus vos abençoe. Por que eu estendi aqui nas minhas considerações em gratidão a estes homens? Porque o que tem atuado hoje no mundo são dois espíritos, tem muitos, mas dois espíritos têm atuado com uma força maior. O espírito da rebeldia e da ingratidão. Muitos hoje já não são gratos a Deus, não são gratos aos amigos, aos familiares, não são gratos por uma cortesia, e o Senhor não se agrada disso. E esse culto está tão gostoso, um culto movido pela ação do Espírito Santo. Nós já ouvimos o Senhor falar conosco de uma maneira extraordinária, como muitos dizem, eu já podia ir embora, mas o Senhor quer falar um pouquinho conosco. E como é um culto que está emotivo pelo Espírito Santo, emotivo, mas com a fé, com a certeza de que Ele está em nosso meio, e dá vontade de alguns pregadores de trazer uma mensagem sentimental. Como eu não sou pregador, eu não tenho essa mensagem sentimental. Nós temos uma mensagem racional para os nossos corações. Então, eu em casa preparei algo para nós com o seguinte título: Coisas importantes que devemos nos lembrar. Coisas importantes que devemos nos lembrar. O que é o importante? É que merece a nossa consideração. Algo essencial. Coisas que nos interessam. Coisas importantes que devemos, é um dever, é uma obrigação nós nos lembrarmos. Uma faculdade da alma. A lembrança, ter em mente, conservar na mente, recordar coisas importantes que devemos nos lembrar. Muitas referências bíblicas destacam essa importância, essa faculdade da memória, porque nós vivemos dias que às vezes não temos na lembrança o que Deus já fez por nós. Não temos mais na lembrança como Deus atuou com o povo de Israel. A tirada dos nossos irmãos ali do Egito, das garras, das unhas de Faraó, as mensagens de Jesus, os ensinamentos, o que o Espírito Santo tem feito na igreja lá de trás, no princípio, e que tem feito no dia de hoje. Nós passamos o dia trabalhando, conversando, no Facebook, na internet, nas redes sociais, e muitas vezes nos esquecemos de coisas importantes. E hoje eu venho aqui dizer para os irmãos que a vida do cristão, ela depende disso. Quando nós nos lembramos das coisas que Deus já fez, das orientações de Jesus, nós nos afastamos do pecado. E o esquecido na Escritura, ele é comparado ao preguiçoso. O esquecido nas Escrituras
é comparado ao ingrato. E este perdeu a sua referência para se orientar no seu caminho. Não seja esquecido. Não se esqueça das coisas que Deus já fez por ti. O livro de Deuteronômio, nós aprendemos quarta-feira que o pastor Cláudio Pereira é um amante do livro de Deuteronômio, não é isso? O livro de Deuteronômio significa o quê? O livro da memória de Israel. Eu fiquei feliz, porque é um homem que tem a memória de Israel. O livro de Números foi escrito em 39 anos, o povo peregrinando pelo deserto. O livro de Deuteronômio foi escrito em 30 dias e lido para o povo, as leis do Senhor. O livro da memória de Israel, porque de fato contém precisamente as leis divinas dadas a Moisés, tinha ali os 10 mandamentos, o coração da fé de Israel, a aliança solene de Deus com o seu povo e um povo que ele preparou para si. E nós, às vezes, passamos desapercebidos por esses livros. O significado, a essência. Nós vivemos no tempo da graça, e eu gosto de dizer que a graça tem sido hoje deixada de lado. A graça tem sido hoje banalizada. É o tempo da graça. Mas a lei nos afasta do pecado. O conhecer a lei nos afasta do erro. E às vezes nós não queremos mais olhar para os livros do Velho Testamento, sendo que ali eles estão nos indicando, é por aqui. Tem a graça, mas tem a lei. Banalizar a graça é desprezar o sacrifício de Jesus. Olha para a lei. Olha para o sacrifício de Jesus, menosprezando o valor da graça. E eu quero que os irmãos acompanhem comigo uma leitura no livro de Lucas. Alguns versículos. E nós nos esquecemos, eu falei de gratidão, nos esquecemos facilmente de quando alguém faz algo por nós, nos ajuda, daquilo que é bom. Nos esquecemos de um favor, de um presente, de uma oportunidade que mudou a nossa vida. Nos esquecemos que alguém depositou a confiança em nós. A gente se esquece facilmente. Nos esquecemos de coisas que nos beneficiaram para a nossa vida toda, nós nos esquecemos. Isso chama-se ingratidão. E há ingratidão em todos os setores, na família, no ministério, com amigos. Nós não retribuímos favores, porque somos ingratos. Lembra do espírito que eu disse que está atuando, da ingratidão e da rebelião. Agora, se alguém recebe algo de ruim, quando é traído a sua confiança, quando emprestamos algo e a pessoa não devolve como foi emprestado, quando há uma dívida, uma falta de respeito, um gesto desrespeitoso, uma falta de confiança de alguém para nós, aí a gente guarda no coração e não se esquece mais disso. E a gente tem vontade de retribuir. Coisas que devemos nos lembrar, que são importantes, mas há coisas que devemos nos esquecer. E cuidado para que isso não aconteça, eu deixo um conselho para mim, só para mim, meus irmãos, estamos chegando, só um conselho para mim. Cuidado com a falta de reconhecimento. Cuidado, isso chama-se ingratidão. Cuidado com a própria ingratidão. E cuidado por não perdoar aqueles que te feriram, porque isso chama-se raiz de amargura. Ela brota, mas a pessoa foi tão ingrata, então esquece, deixa passar, já foi, já aconteceu, não vai melhorar, não vai voltar, não vai haver conserto. Deixa para trás. Isso nós devemos nos esquecer. Então agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nós queremos conferir alguns versículos com os irmãos. Glória a Jesus. O capítulo é o 17 e o versículo é a partir do 26. Nos diz assim a palavra de Deus. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
Veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Olha Jesus dizendo para nós, lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Jesus nos fala aqui, lembrai-vos, algo importante, é um dever ter em mente, lembrai-vos da mulher de Ló. E o que aconteceu com a mulher de Ló? Algo fatídico, algo horrível para a sua família, para a sua casa. Vamos acompanhar no livro de Gênesis, o capítulo de número 19, alguns pontos que eu quero trazer para os irmãos, essa mensagem bem simples. Fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Quem não se lembra da mulher de Ló? Quem já não ouviu essa história? Virou-se uma estátua de sal, uma referência, um marco, algo que estava ali. O que aconteceu? O que é essa estátua? O significado dela. Jesus hoje, no dia de hoje, está nos dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás, porque o seu coração continuava em Sodoma. Então vamos ler, eu gosto de ler a Bíblia com os irmãos no culto. Alguns versículos também. A partir do versículo 15. E ao amanhecer, do capítulo 19 de Gênesis, e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Deus dando livramento a essa família. Ele, porém, demorava-se. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Um ponto aqui que o Espírito Santo nos traz agora. Quantas vezes o Espírito de Deus, o anjo do Senhor, nos toma pela mão e fala, escapa-te por tua vida. Saia daqui, saia disso, saia desse negócio. Quantas vezes o Espírito de Deus nos apressa a nós corrermos de algo. Vai vir destruição. E nós, não, mas está bom ainda. Vagarosamente a gente fala, eu vou escapando aos poucos. Pela graça, pela misericórdia. Mas olha a orientação de Deus. Escapa-te por tua vida. Jovem, irmão, senhores, senhoras, é momento de escaparmos. Deus tem falado conosco aqui durante o culto todo. Durante tudo que nós temos ouvido, escapa-te com a tua família. Guarda o que mais Deus te deu de precioso nessa terra. É a sua família. Ló perde toda a sua família. Mas Noé conseguiu colocar a sua família na arca. Pela obediência e sujeição dos seus filhos, Noé conseguiu salvar a sua família. Pela desobediência da sua esposa, Ló perde a sua família. Gostou-se do que tinha na cidade
de Sodoma e Gomorra. Era prazeroso, estava no coração dela. Que coisa legal, que coisa bacana. Para que vai destruir? Não, Deus. Deus querendo entrar com juízo e justiça. E ela, não, Deus, não. Esse povo é legal. Esse povo é um povo bom. Diz a palavra de Deus que chegou aos céus o clamor de quem? O clamor da própria natureza, invertendo-se, homem com homem, mulher com mulher, humanos com animais. Isso chegou às narinas de Deus, a natureza gemendo, esse clamor chegou aos ouvidos de Deus. E não estamos num tempo diferente. Estamos numa época boa. Lembra que no tempo de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. 4 coisas. No tempo de Ló, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, plantavam, colhiam, vendiam. E no nosso tempo hoje? Há tudo isso e muitos mais. Come, bebe, se diverte, faz tantas coisas. Aumentou-se o que nós estamos fazendo. Naquela época não tinha tudo isso que a gente pode fazer hoje. E eles se esqueceram da lei do Senhor. Imagina nos nossos tempos, qual clamor tem chegado aos ouvidos do nosso Deus? Senhor, apressa-te. Senhor, vem logo buscar o teu povo. Senhor, vem logo buscar a tua igreja. Um povo zeloso, de boas obras, compromissados. Às vezes eu falo que nós vivemos numa caixinha, numa bolha, porque qual que é o nosso ponto de conhecimento de como está o mundo? O lugar que estamos. Eu não pesquiso sobre a igreja de A, de B, ministério de A, de B. Eu acho que para mim que todas as igrejas estão no nível da nossa. Um nível bom espiritual, Deus salvando almas, curando, o Espírito Santo fazendo o seu movimento de alegria no meio do seu povo. Essa é a visão que eu tenho. Mas quando nós saímos um pouquinho dessa bolha, um pouquinho só, a cura com o paletó, a golpe de karatê, a pessoa cai do outro lado. É cada aberração, é cada coisa, é cada inovação. Mas nós achamos que está bom. Mas a natureza clama e geme. Senhor, não está nada bom. Apressa-te, ó Deus. Apressa-te. O Espírito Santo falando para nós, escapa-te por tua vida. E nós queremos procurar outras coisas prazerosas. Coisas que venham chamar a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é o nosso culto racional. É nos reconhecermos que somos pecadores e necessitados da ajuda dEle para alcançar o Calvário. O que precisamos, queridos irmãos, o que eu preciso é da conversão genuína, é da palavra transformadora, é me lembrar dos feitos de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, como o pastor Joel disse quinta-feira para nós. O Espírito Santo atua nos dias de hoje. Jesus veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Emanuel está no meio de nós. Deus fez os seus milagres, as suas maravilhas, se mostrou, se revelou. Hoje o Espírito Santo está aqui, falando conosco, e muitas vezes nós estamos com os ouvidos tapados. E Ele diz, escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. O que nós podemos querer mais de Deus? Porque às vezes não está bom, porque às vezes não há o compromisso, porque às vezes não há submissão, porque às vezes não há rejeição do pecado. Isso é um problema da própria pessoa, do próprio sujeito, porque a palavra de Deus está sendo pregada aos 4 ventos. Deus não quer que nós pereçamos. E essa mulher, ela olha para trás. Deus não podia ter salvo ela, sim ou não? Podia. Deus não podia ter levado ela para outros lugares? Podia. Claro que sim.
mas o coração dela sempre ia ter ali o desejo dos atos que aconteciam em Sodoma e Gomorra. Para onde Deus levasse aquela mulher, ela ia fazer algo, preste bem atenção, ela ia fazer algo que remetesse às lembranças de Sodoma e Gomorra. Os mesmos atos, as mesmas conversas, as mesmas palavras, as mesmas atitudes. Porque Deus pode ter misericórdia, mas no coração a pessoa fala, não, mas aqui está bom. Eu dou uma maquiada, faço uma aparência, mas o coração Deus esquadrinha. Ao coração Deus sabe. Olhos como que de chamas de fogo que enxerga a nossa alma. Mas a palavra de Deus vai nas juntas e medulas, poderosa para discernir intenções e pensamentos. Como está o teu coração? Escapa-te por tua vida. E é uma passagem tão linda e eu gosto muito. Deixa eu colocar algumas coisas aos irmãos. Há corações desejosos hoje de coisas terrenais, de posses, de bens. Aquela família chegou ali e ela produziu, ela trabalhou, ela era próspera. Diz que Ló estava sentado à porta da cidade porque ele era um homem digno de posses. Ele não era servo, ele era senhor. E ele recebe aqueles varões e leva para debaixo do seu telhado. Era uma família rica, tanto que nós conhecemos que o gado deles tinha aumentado muito e houve uma briga entre os pastores. Eles tinham bens materiais. Eles eram desejosos por isso. Agora, quando o anjo fala, sai, escapa-te por tua vida, vou trazer para nós. Jesus está voltando. Escapa-te por tua vida. Olha as correrias. Olha a orientação do anjo da igreja. Proclamando jejum e oração e insistindo para isso. Isso, irmãos, tem falado muito comigo, é o meu individual, isso é o meu dever, é a minha obrigação. Coisas que devemos nos lembrar. Coisas importantes, é um dever. A faculdade da nossa memória tem que estar sempre limpa e atenta para isso. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Um conselho do sábio Salomão. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Nós devemos, minha sogra fala muito isso, eu penso que ela já disse isso aqui. Amar a vinda de Jesus. Devemos amar a vinda de Jesus. Mas o que nós estamos amando? O que nós estamos amando? Eu preciso trocar o carro, eu preciso quitar minha casa. Eu tenho, irmãos, a minha vida também, eu tenho meus bens também. Eu gosto muito deles. Gosto. Significa ali que nós vencemos em algo. Significa ali que houve uma superação nossa. Da onde nós éramos, o que Deus trouxe nas nossas mãos. O que nós não podemos é amar mais essas coisas do que a vinda de Jesus. Do que a volta de Jesus. A volta de Jesus em primeiro plano, em tudo. Mas não. Eu preciso trabalhar, é uma hora extra a mais, é um trabalho a mais. Isso acontece em todo lugar. Eu penso que aqui acontece também. Às vezes a gente quer contar com alguém, o irmão é bom, o irmão é atento, o irmão ele fala assim, mas pastor, eu não posso, eu preciso virar o turno na fábrica. Ele precisa comer, ele precisa trabalhar, ele precisa negociar. Ele precisa. Mas que bom se essa pessoa pudesse ter ali o tempo dela para Jesus. E a gente pensa, igual o irmão nos disse aqui, muito linda a palavra, que se a gente fizer algo para o Senhor não vai pagar. Ele é o melhor pagador. Ele é o melhor patrão. Ele é o melhor patrão. Ainda que nós não venhamos a ver aqui. Pode ser uma pessoa simples, com necessidade, com condições que precisa de ajuda, mas e nos céus? Como ele é conhecido, como ele é reconhecido, está ali um servo do Senhor que chegou para prestar um serviço à casa de Deus, a vida dele sendo dada no reino de Deus. E Deus fala assim, então paga ele. Paga lá embaixo? Não, paga aqui. Pode ir pagando aqui.
Pode, porque aqui ele vai usufruir mais. Mas a gente quer as coisas passageiras. Nós devemos amar a vinda de Jesus. Tudo que ela possuía, tudo o que eles lutaram para conseguir durante a vida, estava agora se tornando em cinzas. Os bens materiais, a vida que ela tinha em Sodoma, tudo isso chamou mais a atenção dela. E ela não obedeceu. Ela olhou para trás. Como eu posso perder os meus bens? Como eu posso perder essas orgias? Como eu posso perder as noites de bebida? As conversas? As piadas? Os encontros? As festas? As baladas? Não. E o anjo falando, vamos, apressa-te. Escapa-te. E o coração sempre desejoso a inclinar para as coisas da carne. Teríamos feito diferente? Hã? Teríamos feito diferente? Como era a sociedade de Sodoma? A Bíblia diz que Ló escolheu para si, lá em Gênesis 13, toda a campina do Jordão, armou suas tendas até Sodoma. Uma visão boa, ampla, de prosperidade. Eu costumo dizer, me permitam e me perdoem, que muitos saem do Brasil, visam outros lugares por causa de conseguir os seus projetos serem realizados, mas o Deus Mamon fala mais alto na vida deles do que o Deus da Bíblia, do que o Deus da salvação. O Deus Mamon fala mais alto, tem falado mais alto. Então as pessoas, me permitam e me perdoem, elas saem dos seus países, vêm, constroem sua vida, constroem os seus planos, seus sonhos, sua estrutura e aparta Deus para um canto. Isso chama-se o quê? Ingratidão. Porque o que mais tinha de precioso para o nosso Deus foi seu Filho, foi doado para nós. E nós nos esquecemos da doação de Deus, do sacrifício de Jesus, e adoramos ao Deus Mamon. Ao Deus que pode nos trazer prazeres terrenais, mas que virarão, não há dúvida disso, cinza e pó. Tudo que construirmos, tudo que trabalharmos, tudo que conseguimos ter, virará cinza e pó. O que nós não podemos nos tornar é como a mulher de Ló, ficarmos como referência. Por que ficou esse aí? O que aconteceu? Não teve misericórdia do Senhor para ele? Teve, mas não quis. Amou as coisas terrenais. Deixou a família celestial. Ló perde toda a sua casa. Diz uma frase famosa, que adianta ter tanto sucesso e perder a sua família. Eu explico muitas vezes para o meu filho, Ebraim, vem cá, filho, Deus sabe, através das Escrituras, ele me fala isso, que ele sabe o pai que eu sou. Ele sabe. Aqui mesmo no livro de Gênesis, quando ele chama Abraão, olha, eu não vou esquecer de você. E com você eu falo todos os meus projetos, eu vou descer com fogo e enxofre sobre Sodoma. Eu vou deixar de falar alguma coisa para o meu servo, que eu sei que ele será pai de uma grande nação. Então Deus sabe o tipo de pai que somos. Deus sabe. E o pastor Joel tem falado muito sobre família, relacionamentos, conjugal e paternal. E Deus olha e fala, eu sei, André, o tipo de pai que você é. Se você tem educado, se você tem falado, se você tem mostrado. E aí, livro de Deuteronômio, capítulo 6. Fala para o menino, ensina. No caminho, andando, deitando, fala. Fala para o menino por quê? Porque a córtex não está formada. Vai escovar o dente, tomou banho, trocou de roupa, coisas básicas. E a gente tem que estar falando para os filhos, já tomou banho, já arrumou a cama, já almoçou, já jantou, sai da frente da televisão, do computador.
Parece que a córtex não está formada. O juízo não está feito ainda. Toda hora tem que insistir. E na palavra de Deus? Temos insistido com os nossos filhos, com o culto doméstico, com a explanação da palavra de Deus. Pregar para o meu filho, eu me emociono. Eu falo, vem cá, Ibrahim, é por isso que eu preciso plantar em teu coração uma semente. Porque aqui no livro de Deuteronômio, essa terceira geração não sabia o que tinha acontecido na passagem do Rio Vermelho, nas pragas que vieram do Egito. Ela se esqueceu do que Deus fez a Faraó. Ela se esqueceu de quem guiava elas de noite, era uma coluna de fogo, de dia uma coluna de nuvem. Elas não sabiam, não tinham conhecimento da provisão de Deus, do maná que descia, das cordonizes, da rebelião do povo, da falta de obediência, da insubordinação contra Moisés. Isso ocorreu em família, nós temos aprendido na escola dominical. Essa terceira geração não tinha conhecimento disso, porque os pais não aplicaram o que o livro de Deuteronômio, o livro das memórias, falou a eles. Sai uma geração, passa pelo deserto. Essa geração que passa pelo deserto, elas entram na terra prometida. Quer dizer, não entrou a geração, entrou dois. Dois que estavam lá no deserto. Essa próxima geração, a terceira geração, não conhecia o Deus dos seus pais. E eu falo, filho, conheça o Deus do teu pai. O Deus que tem suprido, o Deus que não tem faltado, o Deus que tem nos mantido de pé, o Deus que tem curado, o Deus que tem nos dado força, o Deus que tem nos levado aos seus pés. Pai, eu sei, eu falo, então conheça o Deus do teu pai. Não é o Deus do teu pastor. Muito bom nosso pastor como exemplo, mas lá em casa é ele que me vê. Se eu leio a Bíblia, se eu oro, como eu trato a minha esposa, com os meus defeitos, tem muitos. Ele sabe também. Mas ontem a Samira vinha e falava assim, pai, chega de ler a Bíblia. Me dá atenção. E eu falava, só mais assim ou assim. Porque eu precisava entender um pouco o que eu ia falar para mim nesta manhã. Finalizo aqui terminando. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade ou teu primeiro amor. Alguns versículos. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te. Lembra-te. Arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Uma advertência. Outro versículo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra, não esqueça. Lembra do que tem recebido e ouvido. Guarda-o. Arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. E não saberás a que hora sobre ti virei. Lembrai-vos, pois, da mulher de Ló. Coisas importantes que é um dever nós nos lembrarmos. Deus continue a abençoar os irmãos, continue a abençoar essa amada igreja. Nós estamos aqui por uma determinação, primeiro de Deus, depois do nosso pastor. Aqui chegamos para ser útil, se pudermos ser útil. Só queremos ser útil. Não queremos atrapalhar nada e nem ninguém, somente ser útil, se assim pudermos. Não queremos fazer parte de problemas, apenas ajudar os irmãos em alguma solução. Obrigado, pastor Joel. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela recepção em nome de Jesus.